Atenção! Este vídeo tem spoilers. Ladrões de Bicicleta, de 1948 e dirigido por Vittorio De Sica, é daqueles clássicos que até mesmo muita gente que nunca viu sabe que essa é uma obra fundamental do cinema. No meu caso, eu descobri a importância desse filme muitos anos atrás, quando eu comecei a me interessar pelos clássicos. Só que naquela ocasião eu acabei vendo um resumo da trama, incluindo o que acontecia no final do filme. E eu lembro de ter achado um final brilhante, só pela sinopse. Mas eu confesso que naquela hora eu achei que, por já saber o final da história, talvez o longa não fosse me impactar mais quando eu acabasse vendo ele pela primeira vez. E é claro que depois eu quebrei a cara quando eu de fato fui assistir a Ladrões de Bicicleta pela primeira vez. Primeiro porque filmes têm muito mais a nos oferecer do que somente os seus roteiros, algo que fica claro com a brilhante narrativa audiovisual desse longa. Mas teve outro fator que me impactou muito. O personagem, Bruno. Acontece que aquele resumo que eu tinha lido antes só se focava no pai dele, o protagonista Antônio. Mas quando eu de fato vi Ladrões de Bicicleta e pude conhecer o arco do Bruno, eu descobri como ele é essencial para apreciarmos esse longa e como é ele quem faz o final de Ladrões de Bicicleta ser um dos mais tristes da história do cinema. Em especial porque o Bruno nos revela como Ladrões de Bicicleta é um dos melhores filmes já feitos a falar sobre o fim da inocência. Papà, visto che ci hanno fatto? Che ci hanno fatto? Una maccatura. Mas antes de elaborar mais essa ideia, é importante a gente falar de contexto. Ladrões de Bicicleta é talvez o mais famoso representante do neorrealismo italiano, um movimento cinematográfico surgido após a Segunda Guerra Mundial e que buscava retratar a realidade dos mais pobres. É por isso que aqui conhecemos Antônio, um humilde pai de família desesperado por emprego. E logo na abertura do filme ele consegue um trabalho como colador de cartazes. A única condição é que ele tenha uma bicicleta para exercer a atividade. Mas por ironia do destino, logo no primeiro dia de Antônio no novo emprego, a bicicleta dele é roubada. E como ele precisa dela para continuar trabalhando e evitar que a família morra de fome, Antônio embarca em uma jornada pelas ruas de Roma em busca do ladrão. Só que ele não vai fazer isso sozinho. Ele convoca o filho dele, Bruno, para ajudar na missão. E depois de passarem por altos e baixos, Antônio chega ao ápice do desespero. Como ele não consegue a bicicleta de volta, ele decide impulsivamente roubar a bicicleta de outra pessoa. Porém, até mesmo isso acaba dando errado. E assim terminamos a história vendo pai e filho arrasados pela experiência, indo embora no meio da multidão. O problema é que esse meu breve resumo da conclusão não faz justiça ao impacto que ela causa. Não, para que a tragédia desse desfecho possa ser sentida ao máximo, a gente precisa apreciar a jornada que levou a esse final. E mais, a gente precisa fazer isso pela perspectiva do Bruno. Uma das melhores sacadas desse filme foi fazer o Bruno ser mais do que um mero escudeiro mirim. Em vez disso, o garoto ganha um arco narrativo só dele, um desenvolvimento dramático que começa sutilmente e vai crescendo até tomar proporções muito trágicas. Porque a jornada de Bruno é uma de perda da inocência. No começo, a gente vê o Bruno como esse menino contente com a vida e empolgado ao ver o pai começar num novo emprego. Mas depois vem uma série de episódios que, pouco a pouco, vão quebrando a visão que o garoto tem sobre a vida e o mundo. Começando com o momento em que ele descobre que o pai dele foi uma vítima de um roubo, algo que abala o menino. Só que essa preocupação logo é substituída por um senso de aventura. Quando Antônio convoca o Bruno para ajudar a encontrar a bicicleta, o garoto ajuda na maior boa vontade. Qual criança não enxergaria isso como uma aventura em que pai e filho se tornam uma dupla de heróis e de detetives? Mas não demora para que qualquer encanto infantil comece a desaparecer. Porque a busca pode ser chata, lenta, frustrante. E no meio disso tudo, Bruno entra em contato com uma realidade chocante que ele não está preparado para enfrentar. Por exemplo, quando ele está sozinho numa barraca de acessórios para bicicleta, Bruno começa a ser assediado pelo que parece ser um pedófilo. O garoto, obviamente, não entende o que está acontecendo nesse momento. Mas antes que a situação fique mais perigosa, Antônio aparece para buscar o menino. O filme então cria essa imagem de que, enquanto Bruno estiver com o pai, ele nunca vai estar em perigo.
E é por isso que vai ser tão chocante pro Bruno e pra nós quando isso aqui acontece. Finestra. Pela reação arrasada do Bruno, a impressão é de que esse tipo de agressão vinda do pai é novidade pro garoto. Bruno fica tão horrorizado que ele passa a andar mais longe do pai e até mesmo some por uns instantes. O que pelo menos ajuda o Antônio a perceber como ele magoou o filho. Não é à toa que depois o pai tenta compensar levando o Bruno num restaurante para eles comerem algo gostoso. Mas até quando ele quer agradar, Antônio faz algo que tira um pouco mais da inocência da criança. Ele insiste que o filho tome bebida alcoólica. Se te vedesse tua madre che te faccio bere. E minutos depois, o Antônio ainda fala pro filho fazer as contas da situação financeira da família para ele entender melhor o cenário em que eles se encontram. Claro, a intenção do Antônio é boa, ele só quer fazer o filho entender por que é tão importante eles encontrarem a bicicleta. Mas colocando o filho para fazer as contas da família, ele acaba expondo o Bruno a um tipo de ansiedade financeira que nenhuma criança deveria ter. 12.000 di fisso. Più 2.000 di straordinari. Più l'assegni familiari. E, mais tarde, o Bruno vai se ver em mais uma situação em que ele não deveria estar. Porque quando eles encontram e perseguem o cara que roubou a bicicleta, Bruno e Antônio vão parar em um prostíbulo, expondo o garoto a mais uma coisa que ele não deveria conhecer ainda. E guarda un po', ma guarda. E mamma mia, un bambino. E non lo sapete che non si può entrare. Então, em questão de horas, Bruno é exposto à criminalidade, ao assédio, à violência, às ansiedades financeiras da vida adulta, à bebida e ao sexo. E quando parece que a inocência dele não pode ser mais roubada ainda, ele vai testemunhar o evento que mais vai lhe partir o coração. Quando ele vê o pai, desesperado, tentar roubar uma bicicleta para depois ser pego e completamente humilhado em público antes de ser liberado para ir embora. Então esse é um menino que viu o herói dele se tornar uma vítima, depois um homem assustador e, finalmente, um criminoso, um homem rejeitado por todos. A imagem que o Bruno tinha do pai se estilhaçou em 1000 pedaços. E mais triste ainda é ver como nos momentos finais o Bruno precisa engolir todo esse horror e simbolicamente catar os cacos do pai que se espalharam pelo chão para depois segurar a mão de Antônio, como se agora fosse o trabalho dele consolar o pai. Quando na verdade é o Bruno quem mais precisa ser reconfortado nesse momento. E assim só nos resta ver os dois desaparecerem em meio a dezenas de pessoas e esperar que eles consigam ficar bem. Só que o mais brilhante é que essa temática do fim da inocência se expande para outras camadas do filme. Por exemplo, de certa forma, as cenas finais quebram um pouco da nossa inocência ao nos fazer refletir sobre o título do filme. Afinal, no começo a gente só vê um ladrão. Mas aí no final vem o roubo cometido pelo Antônio e então a gente entende por que o título tá no plural. Nossa expectativa de que heróis dramáticos sempre são infalíveis nem nos deixou pensar que o título do longa também se referia ao protagonista. E se esse tema do fim da inocência nos impacta tanto, também é graças ao fato dessa ser uma obra do neorrealismo italiano. Afinal, esse é um movimento que surgiu após muitos anos de guerra e de domínio fascista na Itália. E depois de ver todos esses horrores, é impossível manter uma visão inocente sobre o mundo. A ilusão sobre a bondade humana se quebrou, e no fim, restou somente morte e miséria. E o cinema pode fazer toda a diferença nessa hora. Durante o fascismo, o governo de Mussolini aprovava filmes de romance sobre a alta sociedade e financiava obras de propaganda. Era o cinema mantendo uma ilusão específica sobre o que era a Itália. Mas com o fim da guerra, veio essa nova leva de filmes que dizia: não, isso aqui não é a Itália de verdade. Isso aqui é a Itália hoje. É a vida de quem ficou na pobreza, de quem teve tudo arruinado pela guerra. Por isso, eles filmavam em locações reais, ao invés de filmar em estúdios fechados. Por isso, em vez de contratar atores profissionais, eles gostavam de escalar atores não treinados, como foi o caso de Lamberto Maggioriani e de Enzo Staiola.
Com essas escolhas estéticas, o neorrealismo italiano estava tentando acabar com uma visão de mundo ingênua para revelar a realidade de milhares de cidadãos. E é por isso também que Bruno e Antônio se mesclam à multidão no plano final. Sim, essa é a história específica deles, mas não deixa de ser também a história de tantas outras pessoas em condições de miséria. Um mundo onde nem mesmo as crianças podem ter o privilégio de uma infância inocente e pacífica. E foi assim que, ao retratar o fim da inocência de uma geração e de um país, a obra-prima de Vittorio De Sica revelou uma realidade que muitos não queriam enxergar. E, ainda por cima, ele acabou inspirando várias gerações de cineastas a usarem os seus filmes para fazer o mesmo. Não é coincidência nenhuma, então, que Ladrões de Bicicleta seja tido até hoje como um dos melhores e mais impactantes filmes já feitos na história. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E pessoal, se vocês querem ajudar a gente a manter o Entre Planos vivo, vocês podem nos ajudando no Apoia-se. Os nossos apoiadores ajudam a financiar nosso trabalho todos os meses e para agradecer eu produzo conteúdos exclusivos para eles. Tem recomendação de filme toda semana, tem grupo fechado, tem live exclusiva para apoiadores e tem também o nosso Cineclube Entre Planos para a gente debater um filme por mês via videoconferência. Para conferir todos os detalhes da nossa campanha, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.